Eu queria falar sobre o último homem. Eu tenho ouvido de Jesus que existe o último Adão. Quantos creem no último Adão? O último Adão, ele não é o segundo, porque não pode ter o terceiro. Ele é o último Adão. Mas hoje eu quero falar sobre o último homem, que se chama Noé. Mas antes de falar disso, eu preciso falar de algumas coisas. Falar sobre alguns fundamentos do Evangelho. Vocês estão aí comigo em Hebreus 6? Vocês estão com sua Bíblia aí? Amém? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de quem? Vamos lá, gente. A doutrina de Cristo não é a doutrina de homens. Ok? Não é doutrina de homens, é a doutrina do homem. Então essa aqui não é uma doutrina criada por nós. Não é a doutrina do homem, é a doutrina de Cristo. Deixemos de levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O autor da carta de Hebreus, ele escreve dizendo: eu não quero lançar de novo os fundamentos do Evangelho, os fundamentos de Cristo, as doutrinas elementares de Cristo, mas infelizmente na nossa geração, Andressa, a gente está precisando lançar de novo os fundamentos. Nós temos aqui, meus amigos, vocês estão comigo? 6 doutrinas de Cristo: arrependimento, fé, batismos, não tem só batismo na água, tem batismo no Espírito, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Mas a nossa geração perdeu 2 fundamentos. O segundo é em consequência do primeiro, mas o primeiro fundamento que a nossa geração perdeu é o arrependimento. Vocês estão comigo? Esse aqui é do começo ao fim o Evangelho: arrependimento, batismo, arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Se nós tiramos o arrependimento como fundamento, nós batizamos as pessoas porque elas são incríveis, não porque elas são pecadoras. Quando nós tiramos o arrependimento como um pilar, um fundamento de Cristo, o homem se torna o centro do Evangelho. Quando nós tiramos o arrependimento como coluna de Cristo, o humanismo entra na igreja. Então o homem se torna o centro do Evangelho, o homem se torna o centro do culto, o centro da adoração, o centro da vida eterna, o centro da revelação. E meus amigos estão tentando afundar o arrependimento na nossa geração, dizendo que ele pertence a um velho chamado João Batista. Mas o arrependimento não é uma mensagem de João Batista, é uma mensagem de Deus. É um fundamento estabelecido por Cristo. Quando nós, por exemplo, tiramos o arrependimento como um fundamento de Cristo, a hipergraça entra. Vocês estão comigo? Paulo escreve para a igreja de Gálatas, dizendo: não decaia da graça. Mas a nossa geração decaiu da graça para algo inferior, chamado hipergraça. Por quê? Porque tiraram o fundamento do arrependimento de obras mortas. Para eu entrar em unidade com Deus, para eu receber a salvação, eu não preciso de arrependimento. Vocês estão aí? Agora, Carlão, quando nós tiramos o arrependimento, nós tiramos o juízo eterno. Quando nós tiramos o arrependimento, o começo do Evangelho, nós tiramos o fim dele, que é o juízo eterno. E aí, a hipergraça, ela se torna universalismo. Não tem condenação eterna.
Meu amigo, a gente precisa perder o medo de combater a heresia. Ok? E heresia é tirar o fundamento de Cristo, tirar aquilo que Jesus colocou, tirar aquilo que Jesus estabeleceu. Você pode tirar o que o cantarino estabelece, você pode tirar o que o ano estabelece, o que a presbiteriana, o que a assembleia estabelece, mas o que Cristo estabelece não. Jesus estabeleceu o arrependimento, Jesus estabeleceu o juízo. Qual é o tempo do juízo? A condenação para aqueles que não estão em Cristo, ela é eterna. Meu amigo, existe salvação do pecado, não existe salvação do inferno. Não existe salvação do inferno, cara. Uma vez estando lá, não tem mais volta. Não tem mais salvação do inferno. Na verdade, nunca teve. O juízo é. Então hoje está se levantando na nossa geração a hipergraça e o universalismo. Gabriel, por que você está falando isso? Porque se nós tirarmos esses fundamentos, nós não nos posicionamos para a volta de Jesus. Vamos lá, alguém? Quando eu tiro o fundamento do arrependimento e do universalismo, eu acho que Jesus pode voltar a qualquer hora. Ou desculpa, o fundamento do arrependimento e do juízo eterno. Eu acho que Jesus pode voltar a qualquer hora. Eu acho que eu não preciso fazer nada para Jesus voltar. Meus amigos, a gente vai, abre aí comigo em 2 Pedro, capítulo 3. Quantos estão felizes? Eu quero que você, a minha oração, meu desejo é que você seja mudado por isso aqui. 2 Pedro capítulo 3 diz assim, lá no versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Gente, se Jesus disse, eis que venho sem demora, e não está demorando. Gente, vocês estão aí? Vocês estão aí mesmo? Se Jesus disse, eis que venho sem demora, e não está demorando. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ler isso aqui. Jesus nunca vai atrasar a volta dele. Nunca. Mas a gente pode adiantar. Atrasar ele não atrasa, mas adiantar a gente pode dar uma adiantadinha. Talvez você fale assim, não, Gabriel, eu queria que Jesus voltasse na outra geração. Então não me atrapalhe. Porque eu estou trabalhando para Jesus voltar nessa. Tá bom? Se você não quer que Jesus volte nessa geração, não atrapalhe o meu trabalho. Segunda Pedro 3, versículo 12, diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Volta comigo lá no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, ou seja, Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao... Por que Jesus está sendo paciente para voltar? Porque não tem gente se arrependendo. Então, Gui, quando nós tiramos o fundamento do arrependimento, a gente faz com que Jesus, sei lá, volte daqui a 5 gerações. Vamos lá. Você vai comer qualquer coisa nessa geração. Quantos estão aqui comigo? Quantos estão entendendo a seriedade disso aqui?
Versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Mas ele virá como ladrão para quem? Não, para o mundo. Jesus não vem como ladrão para mim. Você espera ladrão na sua casa? Quem é que está esperando a volta de Jesus? Então não volta como ladrão para você. Meu amigo, se você não estiver nem vigiando, é bem provável que você não suba. Deus me livre de Jesus chegar de surpresa para mim. Eu estarei com os meus olhos bem abertos. Vamos lá. Abre comigo em Mateus 24. Esperando e apressando a vinda do Senhor. Meus amigos, eu só escrevi esse livro porque a minha casa está com saudade do amado. A gente precisa que Jesus volte, cara. Para mim já se tornou uma necessidade física. Eu ainda sonho com isso no meio da noite. Eu ainda acordo no meio da noite de um sonho de Jesus voltar. Sabe, minha avó já tem seus mais de 80 anos, e ela se converteu com 16 anos numa presbiteriana, e desde então ela ouve falar que Jesus está voltando. Mas sabe, saber que Jesus está voltando, até o diabo sabe, meu amigo. Mas Jesus não volta para quem sabe. Jesus volta para quem deseja. Jesus volta para quem deseja. E Jesus volta para quem está trabalhando pela volta dele. Então, se podemos apressar o dia da vinda do Senhor, quer dizer que existe algo a ser feito. Thaís, o nosso óleo que nós guardamos para a volta de Jesus não é para Jesus. Algumas pessoas estão falando assim: estou guardando óleo porque isso compra o meu arrebatamento. Eu estou guardando óleo porque se eu tiver óleo eu subo. Se eu tiver óleo, Jesus me recebe. Meu amigo, não é essa a questão. O óleo não é para Jesus. O óleo é para você. Para você permanecer, para você perseverar durante a tribulação. O óleo não é para... Existe o óleo que eu derramo aos pés de Jesus, mas esse óleo Então eu não guardo o óleo simplesmente para Jesus, eu guardo o óleo para mim. Eu preciso do óleo. O óleo, ele me capacita a suportar o dia mal. Vamos lá, gente. A nossa aliança com Jesus não é o óleo. Vamos lá. Se você guarda óleo, você é sábio. Se você não guarda óleo, você é insensato. Por que você é insensato? Porque você não sabe o que está por vir. Gente, presta atenção. A nossa mentalidade é errada, porque tipo assim,
Eu vou guardar óleo para Jesus, porque Jesus pode chegar a qualquer momento. Então é para Ele o óleo. Vocês estão entendendo isso aqui? Mas não, gente. O óleo representa a unção me capacita para eu permanecer. Permanecer por quê, Gabriel? Porque, cara, eu não queria acreditar nisso. Não é legal para mim acreditar nisso. Não é legal para o An acreditar na tribulação. Você acha mesmo que eu queria passar pela tribulação? Não é legal, cara. Gente vai morrer, vai acontecer um monte de coisa. Não é isso que eu desejava para você, muito menos para mim, muito menos para minha esposa, muito menos para o meu provável filho ou provável filha. Meu amigo, é mais fácil a gente acreditar que Jesus nos leva antes. Mas, meu amigo, presta atenção. Se eu tiver errado, eu saí no lucro. Agora, se você tiver errado, você não sobrevive. Se eu tiver errado, eu me preparei para 50 anos de tribulação. O máximo é 7, mas está entendendo o que eu estou falando? Ufa! Eu só tenho óleo para 7. Traz o Dan de volta. Faz fileira de novo. Vocês estão aqui. Se eu estou errado, eu me preparei. Mas se você que acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação, você estiver errado, me perdoa, você se ferrou, cara. Agora, meu amigo, talvez você não vai concordar com o que eu vou falar, mas você pelo menos precisava cogitar a hipótese da sua possibilidade de Jesus voltar antes está errada. Porque se você estiver errado e não se preparar, eu não queria estar na sua pele. Então você pelo menos precisa me ouvir com o coração aberto. Desculpa, meu amigo, não fui eu que escolhi pregar isso hoje. Eu não vou entrar nos pormenores, mas eu preciso te posicionar aqui. Mateus capítulo 24, versículo 3. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão felizes? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque verão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o... Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o quê? Gente, deixa eu falar uma coisa: o Evangelho é a boa notícia de Deus. E Jesus voltar é a grande notícia de Deus. E se Jesus voltar é a grande notícia de Deus, não é a fome que anuncia a volta de Jesus, porque a fome é uma má notícia. Não é terremoto que anuncia a volta de Jesus. Deixa eu te perguntar, desde quando tem fome? Desde lá do Egito com José. Desde quando tem homossexualidade? Desde lá de Gênesis 6 com Noé. Desde quando tem guerra? Sempre. Desde quando tem terremoto? Sempre. Isso não anuncia a volta de Jesus. Então deixa eu falar uma coisa: para de olhar para as más notícias.
Para de olhar para as más notícias. As más notícias não dizem nada. Jesus está falando, vai acontecer, mas ainda não é o princípio das dores. O que é princípio das dores? É a contração do parto. Uma mulher grávida começa a entrar em contração. E aquilo ali vai intensificando até que o filho nasça. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Noé está nascendo de novo. Jesus já nasceu. Mas hoje eu vim para parir Noé. Estamos dando à luz, estamos dando à luz uma nova geração aqui. Uau. A contração está aumentando. O filho já parou de chutar a barriga, já está avisando, eu vou sair. Então a gente fecha aqui a primeira sessão. Qual a sessão da contração? Guerra é contração, fome é contração, terremoto é contração, mas não é o fim. Então quem aqui já viu guerra de nação contra nação? Mas o próximo versículo fala de algo que nós nunca vimos. Meus amigos, um avivamento está acontecendo em todo mundo. Eu e o Ale e o nosso presbitério estamos voltando, já faz um tempo, né? Mas a gente voltou faz pouco tempo da Alemanha. A Alemanha foi uma precursora das duas últimas guerras mundiais. Mas eu não vim com má notícias. Eu vim com boas notícias. Um avivamento começou de novo na Alemanha. O avivamento está se espalhando por toda a terra. Essa é a época que nós mais falamos de unidade. Mas unidade na igreja não é o único sinal, unidade fora também é um sinal. É por isso que no versículo 9 fala assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de quantas nações? Quantas? Por causa do meu nome. Vamos lá. Eu já vi guerra de nação contra nação, mas existe algo que nós nunca vimos: unidade nas nações contra o Evangelho. Todas as nações contra o nome de Jesus. Vamos lá, gente. Presta atenção. Quando o mundo iniciar a paz mundial, quando o mundo falar a mesma língua, ter a mesma moeda, a guerra começará contra nós. Ah, cara, I'm burned. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Eu oro para que não seja você. Trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E presta atenção, porque os falsos profetas aparecem, o que multiplica? A iniquidade. Porque arrancaram o arrependimento. E o amor de quase todos esfriará. Repita comigo, quase. Repita comigo de novo, quase. Mais uma vez, quase. Quase não é todos. O meu amor, o amor de Jesus está esquentando a igreja. Aquele, porém, que perseverar, repita comigo, perseverar. Até o fim, esse será salvo. Meu Deus do céu. E será pregado esse evangelho do reino em todas as nações. Então virá o quê? Uau!
Presta atenção. O fim vem com o Evangelho. O fim vem com a boa notícia do Evangelho. O fim não vem com a má notícia, o fim vem com a boa notícia. O mundo estará em paz, mas eis que vem aqueles que têm perturbado o mundo. Oh, vem aqueles lá que estão perturbando a paz de Israel, pregando esse tal de Evangelho, que nos diz para ter uma esposa só, que nos diz que eu preciso parar de me masturbar, que me diz que eu preciso parar de ver pornografia, que me diz que eu preciso parar de ser homossexual, que me diz que eu preciso parar de ser lésbica. Esse Evangelho do reino será pregado em quantas nações? Em todas aquelas que tiverem contra nós. Vamos lá. I'm gonna preach the gospel. Eu estarei pregando o Evangelho, cara. Eu estarei... O Evangelho merece ser pregado, cara. Sabe de uma coisa, cara? Nós precisamos nos preparar para a grande tribulação. Mas eu me preocupo, cara, sabe por quê? Se nos tirar o arrependimento, nos roubaram o homem interior. Vocês estão aí? Se nos arrancaram o arrependimento, nos roubaram o homem interior. Se nos roubaram o homem interior, estamos em depressão. Se nos roubaram o homem interior, estamos em crise de ansiedade. Se nos roubaram o homem interior, estamos em crise de pânico. E aí, meu amigo, para nos devolver o homem interior, a nossa geração está criando remedinhos. Então se inventou a terapia. Gabriel, você é contra a terapia? Não. Eu sou psicólogo. Mas o problema é quando a terapia substitui o Evangelho. O problema é quando o psicólogo substitui o seu homem interior. O problema é quando a terapia substitui a sua vida de oração. O problema é quando a Ritalina, ela substitui a sua oração em línguas. Ela substitui o seu jejum. Ela substitui o Evangelho. Ela substitui a vida da igreja. Ela substitui a submissão. Ela substitui a submissão ao pastor. Ela substitui você confessar os seus pecados a alguém que é de Deus. E aí, para salvar, meu amigo, se nós não estamos nem nos suportando, imagina a tribulação. Então, desculpa falar disso, cara, mas como remedinho dentro da igreja, a gente botou o coach. Gabriel, você é contra o coach? Não. O coach tem a sua razão na igreja. Precisamos de aprender a administrar, a controlar dinheiro, a fazer melhor as coisas. Gabriel, qual é o problema do coach? Conectar no púlpito. Púlpito é lugar de Evangelho. Vamos lá. Vamos lá. Púlpito é lugar de Evangelho. Meu amigo, se você é coach, não se ofenda. Precisamos de você na igreja. Só não precisamos de você no púlpito. Meu amigo, vamos excluir os remedinhos.
Gabriel é contra tomar remédio? Não. Pelo amor de Deus, gente, eu já amadureci dessa fase. Alguém aí tem um remédio para dor nas costas? Mas não vamos substituir o Evangelho, gente. A igreja se move pelo Evangelho. Tudo que nós fazemos é por meio do Evangelho. Eu faço casamento por meio do Evangelho. Eu apresento as crianças por meio do Evangelho. A gente faz velório por meio do Evangelho. Quantos estão entendendo isso aqui? Não nos deixe, não deixe, cara, roubar o Evangelho de você. A nossa geração ainda precisa de arrependimento. Fortalecei com poder o seu homem interior, por meio do Espírito. Por meio do Espírito. Na nossa geração a gente está viciado no poder dunamis que explode para fora, que é um milagre para fora, que é a perna crescendo, que é isso, aquilo. Vocês sabem que eu não sou contra isso, mas para suportar a tribulação a gente não precisa de perna crescendo. A gente precisa do poder de Deus explodindo para dentro. Para dentro, cara. Os pensamentos de morte precisam ser explodidos para dentro. Sabe que alguém pode lançar uma granada na depressão? Vamos lá. Eu não estou, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando que você tem demônio. Se você tem depressão, a gente vai orar por você. Se você não está conseguindo acionar essa granada, a gente aciona por você. Mas existe uma granada. Você não precisa de um remedinho para dormir, cara. Você precisa de uma granada chamada Espírito Santo. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, gente. Ouça isso com maturidade, por favor. Versículo. Estuda esse texto depois, meu irmão, vai fazer bem para a sua saúde emocional. Mateus, a gente tinha que fazer devocional em Mateus 24. Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida vamos lá, logo em seguida daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. E enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Do que Jesus está falando? De arrebatamento. O arrebatamento acontece depois da... Jesus está falando, logo em seguida a tribulação. Meu amigo, eu só estou introduzindo a mensagem. A mensagem mesmo é Noé. Mas se você não entender isso aqui, você não vai entender o porquê de Noé. Logo em seguida então haverá um grande tocar de uma trombeta.
Agora, gente, se a gente só tivesse Jesus na Bíblia, a gente estava feliz. Por quê? Porque a trombeta ela poderia ser a qualquer hora. Só que, gente, infelizmente a gente tem Apocalipse, que me diz que pelo menos antes da primeira trombeta tem 6 taças. Vocês estão aqui? 6 ou 7? É 7, né? 7 taças. Antes da primeira trombeta, tem aí as taças. Vocês estão aqui? Então, se você ler até onde acontecem as taças, você precisa se preparar. Agora, gente, uma outra pessoa me ferrou. Vocês estão comigo? Se fosse só Jesus, estava suave. Mas aí João vem e nos ferra. Porque tem 7 taças. E depois tem quantas trombetas? Só que aí vem o amado Paulo. Querido. Amado, beloved. Acabou com a minha vida. Meu amigo, quando eu soube disso, eu fiquei escandalizado. De verdade, eu fiquei escandalizado com Jesus, Flavinha. Porque eu falei assim, não é possível que a gente vai passar por tudo isso. Eu fiquei ferido com Jesus pelo menos um mês. Eu estou te falando sério, meu amigo. Eu fiquei escandalizado. Mas sabe de uma coisa? Graças a Deus eu me escandalizei antes. Eu prefiro te escandalizar agora. Porque se naquele dia, se você se escandalizar aquele dia, cara, se você se escandalizar durante esse tempo, se você só ouvir isso naquele dia vendo, não vai ser bom, cara. Fica com o seu dedinho aí em Mateus 24 e vem comigo lá em 1 Coríntios 15. Eu preciso lançar esses fundamentos. Quantos estão queimando aí? Meu amigo, se fosse só cantar Maranata. Mas a boa notícia é que Maranata vai mudar agora para você. Você vai cantar com entendimento. Oh, shit. Vocês estão aí em 1 Coríntios 15, versículo 50, diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, amém? Mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da... Cara, Paulo podia ter ficado quietinho. Ele podia... Era um versículo, cara. Ele podia ter pulado a parte da última. Se ele tivesse dito ao ressoar da trombeta, estava legal. Mas o cara disse última. Quantas trombetas tem? Então você vai precisar estudar mais um pouquinho. Você vai ter que estudar as 7 taças. Você vai ter que estudar as 7 trombetas. E eu preciso dizer, Jesus só aparece no céu na... Gente, eu queria que fosse diferente, cara. Você não queria, Bru? Eu queria que fosse diferente, cara. Na verdade, eu queria que o evangelho fosse diferente. Eu queria que o evangelho fosse uma florzinha entregue só para mim.
e eu pudesse pensar o que eu quiser do Evangelho. Eu podia dizer: olha que bonitinho, foi criado para mim, foi criado para o meu prazer, foi criado para a minha alma, para as minhas emoções. Ai, o Evangelho. Não, cara. Primeiro que o Evangelho não foi criado. O Evangelho não é uma criação humana. O Evangelho, ele é eterno. E Alessandro, nós sabemos que nos últimos dias, lá em Apocalipse 14, versículo 6, fala que Deus liberará um anjo pregando o Evangelho eterno. Esse Evangelho já está, esse anjo já está no nosso meio. Porque essa é a primeira vez, que nós temos a consciência de um Evangelho que não é temporal. Meu Deus. Mas o Evangelho que veio antes da fundação do mundo e que será depois que Jesus voltar. Então esse anjo já está no meio da nossa geração, anunciando o Evangelho eterno. Foi liberado. Vamos lá, volta comigo em Mateus 24. Feche seus olhos rapidinho. Jesus, tudo que tiver difícil de descer, desça através do Espírito de revelação e sabedoria, Deus. Deus, que o Espírito de sabedoria e revelação seja um filtro essa noite. Mas Deus, nós estamos abertos para a sua vontade nessa tarde. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos, versículo 32, meus irmãos, se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, amém? Quem é a figueira? Israel é a figueira. Jesus amaldiçoou a figueira, ela secou, ela parou de dar fruto. Depois de 70 anos, Israel foi destruído. Mas faz 70 anos que Israel nasceu. Israel nasceu em maio, renasceu em maio. A figueira foi plantada de novo em maio de 1948. Agora presta atenção, a China está aí há milhares de anos, o Brasil está há 500. Os Estados Unidos, aos seus tantos anos, Israel só tem 70. Talvez o seu avô seja mais velho que Israel. Mas Israel, em 70 anos, já se tornou uma das maiores potências mundiais. Ah, meu Deus do céu. A Folha fala sobre a política de Israel. Os frutos falam da Israel espiritual, que ainda não nasceram, mas está para nascer. Eu não quero entrar muito nisso aqui. Ai, meu Deus do céu. A cabeça está abrindo aí. Eu não tenho tempo para falar de tudo isso. Faça a escola One. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Estou dizendo esse versículo para você não achar que eu estou dizendo a data que Jesus vai voltar. Não sei a data, não sei a hora, mas eu sei que a estação está próxima. Eu sei que o verão está próximo. É por isso que o Alê tanto canta: o inverno se foi. Nós sabemos que o verão está chegando, amém? Pelo menos você está sabendo agora.
E agora eu quero começar a minha pregação. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio, e levou a quantos? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Meu amigo, os dias de Noé não são diferentes dos nossos dias. Provavelmente nos dias de Noé já tomava algum chá para fazer aborto. Aborto não é coisa do nosso tempo, meu irmão. Não foram as feministas que inventaram o aborto, foi o diabo. Então os dias de Noé, eles se parecem muito com os nossos. Vocês estão vendo pessoas se casando. Vocês estão vendo pessoas se divorciando e se casando de novo. Vocês estão vendo as pessoas afundadas em pecado, afundadas em iniquidade, afundadas em drogas, afundadas em um monte de coisa. Mas presta atenção, gente. O que anuncia a volta de Jesus é a má ou a boa notícia? Então não é os dias de Noé apenas que anunciam, é Noé. Então se nós queremos entender o grande sinal da vinda de Jesus, precisamos entender a vida de Noé. Quem, Gabriel? Quem é Noé? Gabriel, quem é Noé? Você não precisa abrir. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Pedro, na mesma carta que a gente leu, que dizia que apressava e esperava o dia da vinda do Senhor, diz que Noé era um pregador da justiça. Carlão, eu fui ver justiça na Bíblia. Sabe a regra da primeira menção? A palavra justiça aparece lá em Mateus 3, versículo 15, quando Jesus diz: João Batista, precisa se cumprir toda justiça, então me batiza. Gui, João Batista era Noé, um pregador da justiça. Qual era a mensagem que nós ouvíamos de João Batista? Arrependimento.